Oi, sou Fábio Paiva. Eu formo Black Belt Simulation Based Lean Six Sigma. Imagine você com total confiança para liderar operações industriais, logísticas e de serviços. Imagine um mundo onde você está acima da realidade atual, onde você pode ver o que os outros nem imaginam que existe. Se você está me assistindo, provavelmente sabe que é crítico para a sua carreira dominar a arte da análise e melhoria de processos. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar que a abordagem tradicional que aprendemos, infelizmente, não é mais suficiente. Você somente vai chegar no ponto que eu chamei de a fronteira da eficiência, sem vantagem competitiva. Portanto, não gaste seu tempo e dinheiro em algo que é limitado, que não vai mudar a sua realidade. Fique comigo nos próximos 10 minutos e veja o segundo vídeo da minha série onde eu mostro na fase Define S um mapa VSM dinâmico que vai ajudar você num processo industrial. É aqui que começa a efetiva integração do Six Sigma com a simulação. Tá tudo bem, Kiyoshi? A gente já faz uma produção mais adequada. Tem VSM, tem programa SMED e já conseguimos produzir todas as peças todos os dias. Então ficou bom, que bacana. Acontece que o mix pedido varia muito, assim fica produto em processamento, tem falta na entrega. Como balancear multimodelo desse jeito? Veja que o que acontece nessa operação não é muito diferente do que ocorre na maioria das empresas. E tem sempre alguma conta que não bate. Só para a gente alinhar, pessoal, o método DMIC-S começa pela fase Define, que é onde devem ser criadas as bases para a solução dos problemas. Um Black Belt 3S Lean Six Sigma é um profissional especialista que desenvolve projetos com esse método. O lado bom é que o salário vai aumentar. Na fase Define, nós vamos coletar e estruturar informações relativas à realidade do problema e do processo, sua dinâmica, lógica e também parâmetros operacionais. Agora preste atenção que hoje eu vou dar uma dica de alto desempenho para você. O VSM tradicional ele é estático e limitado por natureza, enquanto que o VSM dinâmico incorpora o segundo elemento que é o tempo. Vamos lembrar que a nossa meta não é simplesmente a melhoria contínua, e sim a otimização contínua, seguindo sempre os pontos de maximização com melhora sobre as restrições. Por isso o uso extensivo da simulação. Para você praticar já esses ensinamentos, eu peço que se cadastre no site e solicite uma versão da nossa planilha do CIPOC. Não se esqueça que as variáveis de entrada do CIPOC são os parâmetros para o seu simulador, que você já ganhou na primeira videoaula. Depois desse alinhamento inicial, onde você anotou todas as dicas e se comprometeu a seguir passo a passo o método que vai te levar ao sucesso profissional, vamos entrar na parte prática da aula de hoje. Vamos partir do roteiro básico do método DMIC-S que eu apresento aqui. Temos 5 fases: definição, medição, análise, implantação e controle. Cada uma das fases foi desenvolvida para incorporar os conceitos que vão permitir a você o domínio dos elementos fundamentais do alto desempenho. Nosso objetivo agora é ter o processo que vamos trabalhar claramente definido. Para isso, nós vamos fazer uso do mapa VSM dinâmico. Um mapa VSM é definido como o conjunto das ações requeridas que agregam e que não agregam valor ao cliente. Em um processo de produto ou serviço em estudo, podemos identificar isso nessa linha inferior. É uma ferramenta fundamental em melhoria de produtividade. Apresentamos aqui o chamado VSM estado atual, que descreve como é o processo no momento da análise. Podemos identificar o ícone e informações relativas às necessidades do cliente, como por exemplo, turnos de trabalho em sua unidade. Um fluxo é adicionado para descrever de que maneira existe troca de informações entre os elementos desse sistema. O ícone de planejamento e controle da produção está naturalmente posicionado desta forma, interligando essas informações. Fazendo parte do processo de um modo também integrado, temos o lado do fornecedor com sua logística de entrega em nossa planta. Na parte inferior, você pode identificar essas caixas que significam as operações de produção de bens ou serviços, que nesse caso tem 5. Finalmente, são acrescentadas as informações relativas à logística ao cliente. Agora eu começo a mostrar na prática porque é tão importante dominar os 3 elementos. Preste atenção, não é apenas uma questão de simulação, são vários conceitos e isso não é trivial. É além do que todo mundo já faz, por isso dá resultado para você. Mas nesse ponto, veja que temos o tempo de processamento, espera, bloqueio, tudo nesses gráficos para cada operação, que é onde os recursos são utilizados. Nesse exemplo, a necessidade do cliente é programada a partir de curva de probabilidade bem alinhada com a previsão mensal. Você deve então definir as informações e regras que governam os elementos,
o que e quando cada elemento deve fazer. Por exemplo, separar a previsão mensal em elementos para nivelar. Defina então seu planejamento, no caso, uma produção empurrada, com previsão mensal, nivelamento toda a peça todo dia e pedido diário com controle de estoque de segurança e o que chamamos de shipping buffer. Sobre o fornecedor, nesse caso do exemplo, utilizamos controle de estoques, avaliação com estoque mínimo e recebimento semanal de toda a matéria-prima que for necessária. Ainda nesse nosso exemplo, veja que a logística ao cliente tem seu lugar da mesma forma que no VSM estático, só que aqui você pode dimensionar os elementos como no caso de caminhões de modo otimizado. Dica de alto desempenho: observe a minha técnica de histogramas invertidos para ter uma medição do carregamento e balanceamento dinâmico considerando o mix. Fique tranquilo que já vamos fazer exercício disso. Agora vamos verificar se o processo está adequadamente definido. Eu estou vendo que a produção não foi 100% cumprida há alguns dias, porque tem essas ordens sobrando aqui. Também é lógico que devemos trabalhar para retirar a variação do sistema produtivo que gera dessaturação, mas nem toda linha é como um sistema de linha de montagem de carros. Eu estou vendo aqui um pouco de bloqueio e também ociosidade. No caso de montagem de bombas de combustível, por exemplo, talvez seja mais conveniente outra abordagem, como o produto esperando um certo tempo e o operador compartilhado em uma primeira análise. No nosso modelo, não está compartilhado, veja. Será que vale a pena? É claro que nesse vídeo de 10 minutos não temos tempo para detalhar todas as técnicas utilizadas, por isso vamos nos concentrar em uma delas, que é o histograma invertido dos tempos de ciclo. Veja que aqui temos a distribuição dos tempos de ciclo com os parâmetros que podem ser a base para estudos de carregamento, balanceamento e também dimensionamento de equipes. Agora é a sua vez. Abra o seu Witness Student que eu vou explicar como montar o exercício número 2. Imagine que temos 5 produtos diferentes que vamos representar aqui com os números de 1 a 5. Para a gente poder diferenciar, vamos usar uma cor para cada parte. Acompanhe comigo e não esqueça de me enviar para avaliação, necessária para o seu certificado de introdução ao Simulation Based Lean Six Sigma. Serão 10 exercícios até o final. Aqui nós vamos escolher as cores vermelho, amarelo, verde, azul e finalmente rosa. Vamos colocar um buffer aqui para representar o ponto em que as partes chegam. Agora, para cada parte, já podemos programar o tempo entre chegadas depois de mudar o perfil de passivo para ativo. Perfil ativo de chegada significa que, de fora do modelo, estão entrando partes que devem ser processadas. No caso do perfil passivo, as partes são puxadas pelas estações de trabalho. Essa é uma técnica para você começar a entender como programar esquemas de chegada. No nosso caso, usamos tempos de chegada variando de 5 até 30 minutos, dependendo da parte. Veja aí na tela como se faz. Feito isso, o próximo passo é informar ao modelo para onde as partes devem se dirigir. Com o uso do elemento gráfico de ligação fica bem fácil. Programe em seu modelo o direcionamento para todas as 5 partes. Continuando com o nosso modelo exemplo, vamos buscar no Designer Elements 2 máquinas mais um operador. Somente lembrando que estamos na fase Define e o nosso objetivo é ter uma representação dinâmica do processo que deve ser otimizado. Para saber em que ponto você está da jornada de melhoria, tenha sempre em mãos o nosso roteiro ou roadmap Simulation Based Lean Six Sigma. Agora, insira uma variável real para uso em tempos de ciclo quando tem variação. Com um simples clique, renomeie ela para Cycle Time. No lugar reservado para o tempo de ciclo, você deve, ao invés de um número, inserir Cycle Time, que é a variável que foi criada antes. Vamos fazer isso para a máquina 1 e depois a gente faz para a máquina 2. Em seguida, vamos admitir que as máquinas precisam de um operador para processar as partes. Para isso, no campo Labor das 2 máquinas, você deve inserir essa informação. Vamos fazer isso para a máquina 1 e então para a máquina 2, ficando assim programada a necessidade do uso de um operador para processar as partes em cada uma destas máquinas. Devemos informar também de que forma varia o tempo de ciclo para que o programa use essa informação.
A programação é simples, basta você ver como está aí na tela do vídeo e copiar. Perceba que cada entidade tem um tempo diferente, como no caso do programa VSM dinâmico mostrado anteriormente. O mais importante para mim é que você consiga fazer. Vamos inserir o buffer 002 para representar o destino do produto acabado, após passar pelo processamento das máquinas 1 e máquina 2 que operam em paralelo. Agora, finalmente, informe com os elementos automáticos da barra de ferramenta superior que o destino do produto acabado tanto para a máquina 1 quanto para a máquina 2 é o buffer 002. Chegamos ao momento de explicar a dica de alto desempenho. Na aba Reports, puxe um histograma para a área de trabalho. Com 2 cliques sobre o gráfico, renomeie ele como H4. Em seguida, veja que eu usei 35 como o máximo valor do gráfico, mas na verdade o melhor mesmo deveria ser 25 mais 5 vezes 3, ou seja, 3 desvios padrão acima da maior média. Dessa forma, então, você deve usar 40 ou até 45, só para garantir que mais de 99,73% fiquem adequadamente representados no nosso histograma. Rotacione o gráfico agora. Para completar, informe que o histograma deve ser alimentado com os valores de cycle time a cada vez que um novo valor for sorteado pelo gerador de números aleatórios, isto quando a parte abandonar cada uma das máquinas. Vamos então fazer uma ligação onde cada máquina puxa a parte a partir do buffer 001. Agora rode o modelo finalizado e observe se o que você está vendo está de acordo com o que imaginou para o processo que você acabou de criar. Imediatamente o histograma começa a ser alimentado e observamos na vertical a forma da distribuição dos tempos de ciclo. Novamente, não perca em minha aula presencial como montar a partir daí o seu gráfico de carregamento e balanceamento para Mixed Model com o Timer Pro. Domine essa técnica e obtenha resultados financeiros surpreendentes sem desculpas. Lembramos que isso ocorre para uma condição de variado mix de elementos, onde cada elemento em si tem uma maior ou menor variação nos tempos de ciclo. Vamos pensar? Na verdade, isso é a realidade da maioria das operações, não é uma exceção. Deixo agora uma pequena amostra do modelo um pouco mais completo, onde eu coloco alguma movimentação para mostrar em 3D. Lembra que isso aí que você está vendo é sem renderização, onde usamos o Virtalis, um assunto para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado e aguardo o envio do seu exercício para que você seja avaliado e certificado no final desse curso expresso. Um abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.